Oi, pessoal, sou a Fernanda Siqueira, sou psicóloga. Tô aqui hoje, né, iniciando um novo canal para estar falando sobre assuntos ligados à psicologia, saúde mental. Mas antes de abordar esses temas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, sobre a profissional e o que me trouxe à psicologia, né? O que me levou para essa profissão, que eu sou simplesmente apaixonada por ela. As minhas lembranças assim de infância, eu sempre tive interesses em entender como as pessoas se comportam, como elas agem, entender as emoções, os sentimentos. E eu era aquele tipo de amiga que mais ouvia do que falava. Eu sempre fui apaixonada por artes, como poesia, teatro, são coisas que sempre me encantaram muito. Adorava o universo marítimo também. Então, eu lembro eu e meu pai assistindo documentários sobre a vida marinha e eu ficava super empolgada para entender as profundezas, né? Foi passando o tempo, aí chegou aquela fase da adolescência, final de ciclo de escola, que veio, tá, que profissão você quer ser, né? E aí veio várias, veio veterinária, veio bióloga marinha, veio até psiquiatra, mas eu falei assim, mas aí para ser psiquiatra eu vou ter que estudar medicina. Então é uma coisa que eu não quero. Só que eu não decidi cursar nenhuma faculdade nesse período. Eu esperei um tempo porque eu me sentia ainda um pouco imatura para tomar uma decisão dessa, mas eu sempre estava estudando, eu sempre trabalhei. E aí quando eu vi lá um panfleto falando da graduação de psicologia, eu falei assim: isso aqui tem a ver comigo. Se eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ouvir pessoas, pode ser que dê certo. Fui, prestei o vestibular, comecei na faculdade e aí o universo inteiro se abriu para mim. Né? E eu tive cada vez mais certeza, né? Ao longo das aulas, eu tive bons mestres, né? Bons professores, e isso foi me moldando na profissional que eu sou hoje, que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, e obviamente que isso reflete muito na profissional que eu sou. Eu tenho memórias muito sensíveis, né, da minha infância, de receber afeto das pessoas que se importavam comigo, a ligação com a natureza, que foi algo que todas as vezes que eu me sentia triste, por exemplo, eu estava ali conectada à lua, às estrelas, a olhar, né, para o céu. A questão da espiritualidade também faz parte. Não tem uma religião, né? Mas eu tenho as minhas crenças que eu acredito que exista algo para além da matéria, né? Algo que move a vida. Eu tenho lembranças de um tio meu muito querido, assim. Infelizmente, ele não está mais aqui entre nós, né? Pelo menos não na carne. E ele me mostrou o mundo de uma forma que os adultos ao meu redor não conseguiam mostrar, que era a leveza do ser, né? Então eu lembro dele me ensinar as horas, né? Eu lembro como se fosse agora, assim. A minha prima tinha aqueles relógios que você monta, né, as horas ali, que você vai colocando tipo um Lego, né, que você vai encaixando. E ele foi me ensinando ali. Comer de garfo e faca foi ele que me ensinou, né? As piadas que ele contava, comparando com as piadas de outras pessoas, eram piadas saudáveis, sabe? Nunca foi de, de diminuir ninguém. Isso foi bem legal. A minha avó, né? Acho que foi uma das pessoas mais importantes para mim na questão afetiva mesmo. Ela, apesar de ser uma senhora que escolhia os seus favoritos, eu tive a sorte de ser uma das favoritas dela, né? Era onde eu tinha o colo, onde eu tinha um abraço. Então, a minha mãe, apesar de todas as dificuldades da minha relação com ela, eu sabia que eu podia contar nas diferentes
problemas, dificuldades, né. Então, acho que muito de quem eu sou vem muito dessa família que eu tive. Eu tive muito mais contato com a família da minha mãe do que com a do meu pai. Meu pai, eu tenho boas lembranças também na infância, dele ter me ensinado a andar de bicicleta. Eu tinha 6 anos de idade, lembro qual era a bicicleta. Ele me enganou, eu achei que ele estava segurando o banco e na verdade eu já estava longe, assim. Hoje, né, fazendo um link com hoje, como eu entendo esse momento, foi assim: vai, filha, vai para a vida, cresça, né, siga o teu caminho. Então, eu tive, apesar de todos os problemas familiares que eu tive que enfrentar, essas lembranças boas de afeto, de carinho, de cuidado, também me ensinou como passar isso para as pessoas de alguma forma, né? E eu me considero uma profissional também afetuosa, né? Eu levo muito essa questão da humanidade, né, do ser humano pro meu consultório, porque eu acho que o mundo ele anda tão frio, tão gelado, tão sério demais. E eu acho que o afeto ele transforma a vida das pessoas, porque muitas vezes, às vezes, já teve situações em que eu não consegui acolher a minha amiga da forma como ela gostaria que eu acolhesse. Mas só o fato de eu estar ali, eu sei que já fez a diferença para ela. Então, eu tive muitas amigas da infância, da adolescência, em que elas passavam por situações em que eu não sabia o que fazer, mas eu estava ali, né? Às vezes dava um conselho, às vezes só um abraço, mostrava de alguma maneira: olha, tem solução, né? Você é capaz, você consegue. Então, são coisas que foram me moldando ao longo da minha trajetória para que eu fosse a profissional que eu sou hoje. E a conexão com as artes, né, com a poesia, com o teatro, ele se deu na época da escola principalmente, né, onde o universo se abriu. Então, eu era aquela aluna que se matasse aula, ia matar aula para estar na biblioteca dentro da escola. Então, eu sempre estava na escola. E a poesia, acho que foi uma das coisas que mais importantes para mim. Eu ainda falo até hoje que, na verdade, a poesia, o teatro e a dança, né, a arte como um todo, foram fatores determinantes para eu me manter nesse mundo, né? Porque a poesia, ela para mim, ela foi muito um lugar de expor aquilo que eu não conseguia dizer, ou aquilo que as pessoas não conseguiam entender, ou que eu sentia que elas não estavam entendendo. Então, era a forma de mostrar para o mundo um pouco de mim, né? E o teatro, nossa, o teatro ele me ajudou porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu ainda sou, que tem coisas que não fogem da gente, eu só aprendi a lidar melhor, mas o teatro ele me ajudou muito na socialização com as pessoas, né, a entender certas expressões que eu não entendia muito bem e me ajudou a realmente lidar com coisas que hoje eu entendo que mais lá na frente eu vou explicar melhor para vocês sobre essa outra parte das descobertas de mim mesma, né? Então, o teatro, ele foi um grande, assim como a poesia foi uma forma de me expressar, eu encontrei no teatro uma forma de existir, talvez, de ser, de estar no mundo, de desenvolver recursos que hoje, como psicólogo, eu entendo que o teatro me ajudou a desenvolver, né? Quais eram as habilidades que ali no teatro eu estava desenvolvendo. Então foi algo sensacional. E a dança, né, que eu fiz jazz, eu fiz hip hop, fiz até axé. Foi uma forma mesmo de porque eu não gostava de academia, continuo não gostando de academia. Então a dança, ela também me ajudou a trabalhar muito essa parte do meu corpo, né, de fortalecer
o meu corpo de uma forma que fizesse sentido para mim. Então, ao longo da minha vida, intuitivamente, eu fui buscando ferramentas e recursos para lidar com as minhas próprias dificuldades, né? Eu sempre gostei muito de estudar, então desde os 7 anos de idade, além da escola, eu já entrei em curso de informática, né? Na época do MS-DOS, acho que quem lembra, na época do disquete, quem lembra dessa época? Né? Então foram coisas assim que eu sempre busquei aprender, eu sempre gostei muito de aprender, de entender os porquês das coisas, de tudo. Então eu estudei informática, mas eu também fui estudar um pouco sobre astrologia, eu fui entender um pouco das religiões como um todo, como o que cada uma poderia me ensinar, o que cada uma poderia me mostrar um caminho em que eu gostaria de vivenciar, né? Até mesmo para entender o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Muitas vezes os questionamentos eu não fazia talvez para as pessoas, né, para minha família, principalmente quando eu era criança, adolescente, porque de novo eu sou uma pessoa extremamente tímida, então eu não perguntava muitas vezes, então eu fazia essas perguntas para mim. E aí eu ia atrás de saber desses porquês. Então eu sempre estive em busca de entender. E a arte foi uma boa ferramenta de entender os porquês de muitas coisas também. Porque à medida que eu ia me expressando através delas, eu ia entendendo a mim mesma. Aonde moravam as minhas dificuldades, mas aonde tinha as minhas maiores forças. E agora que vocês conhecem um pouquinho da minha história, como eu falei, né, sobre a busca dos porquês das coisas, eu fui tentando entender a mim mesma e fui atrás de um diagnóstico, que é uma coisa que vai ficar para o próximo vídeo. Ah, e tem uma frase que é uma frase que guia muito o meu trabalho como psicóloga do Jung, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase, quando eu vi ela na faculdade, foi uma frase que me deu um norte, é como uma bússola mesmo, porque cada ser humano ele é único, né? Ele tem as suas particularidades, né? A sua individualidade, e eu não acredito que uma única teoria, uma única abordagem da psicologia vai conseguir realmente ajudar aquela pessoa. Então, eu gosto de estudar muito outras abordagens. Eu tenho a abordagem, né? Eu sou facilitadora na abordagem da análise bioenergética e terapia corporal. Porém, eu estudo muito psicanálise, a TCC, a fenomenologia, o psicodrama, entre outras teorias da psicologia, para justamente que quando essa pessoa chegar, eu tenha todos os instrumentos e recursos para auxiliar ela a lidar com as dificuldades que ela apresenta e que ela está vivenciando naquele momento da vida dela. Então, por isso que essa frase ela representa muito para mim, porque na hora que eu estou com o meu paciente, quando eu estou com ele, né, ou ela, eu realmente sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu não deixo a minha humanidade de lado e sou só a profissional. Eu mostro também o meu lado humano e me conecto através do vínculo. Então, meu principal objetivo da terapia, antes de mais nada, o que eu vou me preocupar é garantir que a pessoa se sinta confortável, se sinta acolhida e que ela confie em mim. E o único jeito da gente confiar é formando o vínculo. Eu acredito que o vínculo ele se forma dentro dessa conexão da humanidade com a outra, quando a humanidade do outro esbarra com a minha. E ali eu estou com ele, com todas as minhas teorias, né, da psicologia aqui comigo, com várias técnicas que eu vou aprendendo ao longo da minha trajetória, mas na hora que eu estou com o outro, eu estou com o outro. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre coisas bastante interessantes como neurodiversidade, saúde mental, psicologia, autoestima. Então, nos vemos no próximo vídeo.